Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete à ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Às vezes, algumas dessas ações também ocorrem de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e hoje eu estou vestindo uma camiseta polo na cor laranja. Acho que é laranja. Espero que para você também apareça nessa cor. Quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir os episódios, de compartilhar eles também, porque isso é importante para que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Dessa forma também o algoritmo do YouTube entende que é relevante e ele vai fazer as indicações para outras pessoas assistirem também. Quero convidar também para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify, onde você também nos vê em áudio e vídeo, e também lá no TikTok, onde nós temos os cortes aqui do nosso podcast. Agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Também agradecer ao Meso Regional, um portal de notícias que reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo, e o foco deles é aqui na região do Vale do Itajaí. Deixar um abraço para o Jefferson e toda a equipe do Meso Regional. E também ao Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui de Blumenau. Você pode conhecer um pouco mais acessando as redes sociais blumenausocial.org e também no Instagram Blumenau Social. E hoje é um episódio bacana, especial, número 80. Até aqui a gente já estava falando que é um número especial também para o Jean, nosso convidado. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre bombeiros comunitários e também a Associação Bombeiros Comunitários de Blumenau. E para isso eu recebo aqui o Jean Ricardo Dickmann, que está presidente da associação. Jean, muito bem-vindo. Obrigado, Loriberto, obrigado pelo convite. Então, vou me descrever, eu sou um homem branco, com pouco cabelo, quase nenhum. Estou de camisa vermelha e calça jeans. Legal. Então, Jean, de onde surgiu a ideia, como nasceu a ideia de bombeiro comunitário? Então, Loriberto, o bombeiro comunitário hoje é o maior projeto do Bombeiro Militar de Santa Catarina, né? Ele nasceu em 1996, uma ideia do Coronel Lazares, onde a ideia era trazer pessoas da comunidade, né? Ou capacitar pessoas da comunidade, por isso bombeiro comunitário, né? Para que mais no interior tivesse um braço avançado do bombeiro, que ela pudesse dar aquele primeiro atendimento, pudesse fazer o acionamento correto das guarnições de serviço. E o projeto foi tão legal, deu tão certo, que não quiseram deixar o comunitário lá na comunidade, trouxeram ele para dentro do quartel. Então, em 96, começou um projeto piloto em Ituporanga, e aí logo em seguida já se expandiu para as cidades vizinhas, Pinhalzinho, enfim, foi crescendo o negócio e chegou em Blumenau em 98. Então, em julho de 98 se forma a primeira turma de bombeiro comunitário aqui. Basicamente eram brigadistas das empresas, das maiores empresas têxteis aqui na região, como a Hering, uma Karsten, a Tex, uma Teca, né? Então tinha bastante gente ali que já atuava como brigadista lá dentro da empresa e vieram se formar bombeiros comunitários. E a partir daí o projeto só veio crescendo, né? Hoje ele é um projeto referência no país, né? Vários estados vêm para cá tentando copiar o nosso projeto aqui, o projeto do Bombeiro Militar, né?
E aí isso vai se expandindo, né? Hoje o guarda-vidas, por exemplo, não deixa de ser um serviço civil, né? Mas ele tem muito espelho no Serviço Bombeiro Comunitário, né? Então as guarnições hoje do Corpo de Bombeiros Militar são apoiadas pelo serviço do Bombeiro Comunitário. O bombeiro comunitário, ele é civil, ele não tem a formação de militar. Não, ele é civil. Apesar de a gente receber uma formação do bombeiro militar, ele é atrelado a uma OBM, que a gente chama, uma Organização de Bombeiro Militar, na cidade. Então, por exemplo, eu sou bombeiro comunitário em Blumenau. Eu posso, eventualmente, se eu quiser, prestar serviço em outra cidade, mas eu tenho que fazer uma ligação com essa outra cidade, né? Então, eu atuo aqui em Blumenau. Então, a gente passa por uma capacitação dentro do Corpo de Bombeiros Militar, né? E aí, estando apto, passando pelos estágios, tal, ganhando aprovação, a gente começa a tirar serviço nas guarnições de serviço. Daí. Quanto tempo é essa treinamento, essa capacitação? Essa formação. Então, hoje a gente, os bombeiros comunitários, eles passam por uma formação de 40 horas, que é o SEBAI, que a gente chama, Curso Básico de Atendimento de Emergência, que é totalmente online, está aberto, é só entrar no site do Corpo de Bombeiros Militar e aí procurar o SEBAI e faz uma capacitação online. A partir da capacitação online, né, terminada, de períodos em períodos, o bombeiro lança o TBAI, que é o Teste Básico de Atendimento de Emergência, que inclusive vai ser essa semana, eu acho que o programa vai ser posterior, né? Vai ser em novembro de 2023. Isso, novembro de 2023. Só para parênteses, né? Nós estamos gravando o episódio dia 20 de novembro, então se você for assistir isso em janeiro, fevereiro, já vai ter passado. Vai ter passado. Então vai ter o TBAI, que é o teste básico, onde o bombeiro faz o quê? Aplica um teste com os conhecimentos adquiridos online. Esse é presencial? Presencial, lá dentro do quartel e tal. E ele faz uma pré-seleção. Passada essa seleção é aplicado um teste físico, né, que é o TAF, que a gente chama, teste de aptidão física. Passados esse teste, o aluno está apto a ingressar no CBC, que é o curso de bombeiro comunitário. CBC, curso de bombeiro comunitário. É que ao longo do tempo vai mudando. Na minha época era CAE, agora já mudou para CBC. Então, é a mesma coisa, mas com um nome diferente. Tá, entendi. E aí passa-se, são 320 horas de formação. Dessas 320 horas são 90 horas de aula presencial, né? E 240 são estágio nas guarnições de serviço, onde o aluno ele passa a compor uma guarnição de serviço como estagiário, né? Identificado como estagiário, tudo, mas começa a trabalhar dentro das ambulâncias do bombeiro, nos caminhões de combate a incêndio, enfim. E aí, passado aquele período, ele estando apto, né? Tanto nas provas, né, que ele tem das 90 horas, como ganhando parecer positivo das guarnições de serviço, né, ele está apto a ser promovido a bombeiro comunitário. E dali para frente ele segue dentro da guarnição, né. Fiquei curioso com o teste de aptidão física. E tem corrida, tem essas coisas, não? Tem. Então, corrida. Tô fora. Corrida, barra fixa para masculino e feminino. Daí vai diferenciar um pouco o formato, né? Flexão, abdominal, né? Basicamente esses exercícios, né? Para ver se aguenta alguma situação depois real que demande um... A atividade de bombeiro ela é bem desgastante, né? Assim, você imaginar um incêndio num edifício aí de 5, 6 andares, você tem que subir todo equipado, com equipamento de proteção respiratória, a própria roupa de aproximação, mangueira e tal. Então tem que ter uma certa resistência, né? Então isso é exigido lá no começo, né? Tá certo. Então começa com o curso online e depois então vai para a etapa mais... ou seja, quem quiser fazer esse curso básico, esse é aberto para qualquer pessoa que queira fazer. Qualquer pessoa. É totalmente gratuito. Toda a formação do bombeiro comunitário é gratuita, não tem custo algum, né? O próprio SEBAI online não tem custo, recebe certificado, tudo, né? São 40 horas,
Então, um curso extremamente interessante para quem quer ter uma base, né, de primeiros socorros, de combate a incêndio. Claro, é legal de repente depois, né, fazer uma parte prática. Mas para quem quer ter uma base teórica ali, né, esse online é um porque bom começo. é uma coisa que acho que agrega, né? Sim. Vamos lá, a gente nunca quer passar por uma situação de ter que atuar, né? Mas e se tiver que fazer alguma coisa? Né? Pelo menos tem aquela noção básica, se pode ou não pode, né, fazer, porque às vezes na ânsia de querer ajudar, mais atrapalha por não ter justamente conhecimento elementar, assim, de determinada situação, né? Isso, dá uma boa base, né? Então, assim, até para entender como as guarnições vão atender, né? Para saber quem acionar. Aciono o SAMU, aciono o Corpo de Bombeiros, em qual caso eu aciono um ou outro. Que sempre é uma dúvida muito grande. Sempre é uma dúvida. Então, assim, ali já começa a dar uma base. E até mesmo quando chegar a guarnição, entender o que a guarnição está fazendo. Então, é uma maneira rápida, fácil, gratuita, né? Hoje, da pessoa ter acesso à informação ali, né? Básica de atendimento a primeiros socorros e até de combate a incêndio, né? Distinguir um extintor do outro, saber verificar se o extintor está ok ou não está ok, como é que funciona, então, né? Como é que funciona o fogo em si. Então, são informações interessantes e hoje o bombeiro disponibiliza isso gratuitamente no seu site. Depois a gente coloca na descrição o site, né? Vamos citar então o SEBAI, né? SEBAI. A respeito dessa formação online, né? A gente deixa então o link do site do Corpo de Bombeiros para que quem tiver interesse pode acessar também, né? E claro, a sequência, né, do teste e os demais passos a gente também pode deixar um descritivo depois para que quem tiver interesse pode seguir adiante também. Bom, 1998 foi a primeira turma em Blumenau. De lá para cá, quantos bombeiros comunitários aí foram formados ao longo desses anos? Tens ideia? A gente estima que em torno de 800 bombeiros comunitários já foram formados nesse período, né? E, inclusive a gente tem pessoas bem, como é que eu posso dizer, influentes na cidade, né? Pessoas, a gente tem, por exemplo, o Marcelo Churub, né? Vereador, secretário de Defesa Civil da nossa cidade, pegou 2008 ali. Ele foi bombeiro comunitário, foi um presidente da associação. O Telmo Duarte, né? Que foi também secretário de Defesa Civil por muito tempo em Blumenau, foi presidente da associação, foi bombeiro comunitário. Aqui temos o comandante Vinotti, do Bombeiro Voluntário de Indaial, ele foi bombeiro comunitário formado nas primeiras turmas, enfim. Então a gente teve bastante gente e hoje em torno de 800 pessoas, assim, a gente imagina que foram formadas, né? Então hoje, e atuando hoje, efetivo lá nas nossas guarnições, nós temos em torno de 70 bombeiros comunitários aqui em Blumenau. Essa era uma questão que eu queria perguntar também, porque como é uma questão de voluntariado, né? Ou seja, eu posso ter toda a formação, mas não optar e não querer atuar. Sim. Né? Então, assim, existe essa diferença, digamos, entre o tanto que já foi formado para os que foram. Então, assim, se eu tenho desejo de atuar, eu faço todo o trâmite, começo a atuar, mas daqui a um ano, assim, puxa, estou com outras oportunidades, né? Não consigo mais agenda para poder atuar. Tudo certo, é só fazer a comunicação e... Isso. Então hoje o que o bombeiro, no nosso regulamento, o que ele exige, né? A gente, para o bombeiro comunitário se manter ativo, que a gente fala ativo, né? Ele tem que cumprir 120 horas por semestre de serviço. Se a gente traduzir isso em horas, né? Dá 5 serviços de 24 horas. Né? Então, digamos, do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho, ele tem que pelo menos tirar um serviço de 24 horas por mês, né? Durante 5 meses. E ainda sobra um mês de férias, digamos assim, né? Mas eu não consigo tirar um serviço de 24 horas. Posso tirar um serviço de 12 horas? Pode, né? Hoje aqui em Blumenau,
Existe serviço de 6 horas, que é no COBOM, no centro que recebe as ocorrências, né? O serviço de 12 horas, que são nas guarnições, e o serviço de 24 horas, que são nas guarnições de serviço também, né? Que atende às emergências. Então, no semestre tem que cumprir aquelas 120 horas, né? No ano, são 240. Então, para se manter ativo, Jean, eu não consegui fazer 120 horas. Como é que eu faço? Eu tive uma feminina engravidou, alguma coisa assim, ela pode pedir redução de horas, né, até 50%, dependendo da necessidade e aprovação do comando, né, ou pedir afastamento temporário, também é possível. Depois ela retorna. Fiquei inativo, era para fazer as 120 horas, não consegui fazer as 120 horas, eu fiquei inativo para o semestre seguinte. Então eu tenho que fazer todo um processo ali, né, uma carta, onde a gente se compromete a tirar o serviço, tal, né, onde a gente assina ali dizendo que é um serviço voluntário, né, conforme exige a lei e tal, e aí refaz toda aquela documentação e aí inicia do zero novamente, né. Hoje o bombeiro, para motivar que o pessoal tem, anualmente a gente recebe uma promoção, né, como reconhecimento, estimular, mérito e tal. Então, para isso, aí é um pouquinho diferente. São 250 horas no último ano, né? E aí, mais um curso de 20 horas, no mínimo. Então, se atingiu isso, aí tu recebe uma promoção, né? Que hoje tem várias categorias, a gente recebe um nó, né? Que é colocado na farda. Então, hoje a gente consegue atingir 9 nós, né? Que é o pleno, o último cargo ali, digamos, que o bombeiro comunitário atinge, né, que daria mais ou menos 10 anos de serviço, né, se ele receber a promoção anualmente, né. Às vezes pode pular, às vezes perdeu uma oportunidade aqui e ali, mas se seguir rigorosamente, 10 anos de serviço, ele atinge esse estágio, né, dos 9 nós ali, que é um reconhecimento da instituição pelo tempo de serviço lá dentro do quartel, né. Interessante. Essa questão do ativo e inativo, ela é bacana, sim, porque pode ocorrer, a pessoa, sei lá, faz uma cirurgia, né, você mencionou, né, de gravidez, enfim, tem N situações aí que podem realmente impossibilitar, né, alguém de atuar. E tem casos assim que a pessoa ela se afastou por um período de tempo, 2, 3 anos, e depois ela retoma? Tem algum caso Temos. A gente tem vários casos recentes que aconteceram isso, né? A gente tem um bombeiro comunitário, o nome dele é Anastácio, inclusive ele faz parte da diretoria, tesoureiro. Ele é de uma turma de, acho que 2004, por aí. Ele se afastou, ele se formou em enfermagem, e aí ele se afastou um tempo, tal, por questões de função que ele estava exercendo, e aí ultimamente ele resolveu, vou voltar, né? Aí ele entrou num status de aposentadoria, digamos assim, que hoje ele tem mais disponibilidade, e aí ele passou por todos os testes lá, fez os estágios tal necessários, né? Uma atualização de 50 horas e estágio, e aí retornou. Hoje ele é um bombeiro comunitário ativo novamente. Bacana. Critérios para ser um bombeiro comunitário. Um bombeiro comunitário. Então, maior de 18 anos, né? As questões ali da alistamento militar em dia, tal, título de eleitor, e iniciar aquele primeiro grau completo e ter o curso básico de atendimento em emergência, né, que é o online, e aí depois passar pelo teste e seguindo, né. Então o critério básico é 18 anos, tá com documentação ali legal em dia, né, e primeiro grau completo. Idade máxima tem? Não tem idade máxima. Hoje nós temos bombeiro ali, a gente até carinhosamente chama ele de Seu Lorival, né? Ele não gosta muito. Ele tem 54 anos de idade e é uma turma formada em 2018 agora, recente. Mas eu também não gostaria, tá? Eu não estou longe disso, então... Aí, 54 ainda está novinho. Então, assim, a gente tem... né? Ele passou pela toda a formação e tal, hoje ele está lá dentro. E ele é um rapaz bem ativo, assim, no serviço. Bacana. Então, tendo disposição... Tá passando pelos treinamentos necessários ali, estando apto, né?
né? Porque o bombeiro também exige a apresentação de um atestado, né? Comprovando que está apto a exercer a função do bombeiro. Isso o médico daí. O médico, um sim. atestado médico, né? Então, quando vai iniciar o curso, o CBC, né? Curso do bombeiro comunitário, então tem que apresentar um certificado, né? Um atestado médico, né? Dizendo que é capaz para o serviço, né, de bombeiro. E aí depois, quando ele assina, né, o termo lá de voluntariado, daí também toxicológico, né, um novo atestado médico, e assina uma série de documentos e tal. Então, essa documentação também faz parte né, para dar o ok, né, para o bombeiro poder fazer parte. Que bacana. Antes a gente estava falando a respeito de uma diferença, né, que existe, que até eu há pouco tempo tinha também essa, vamos chamar assim, confusão, né, por falta de conhecimento, né, da figura que a gente ouve, né, e vê o bombeiro militar. Sim, esse é muito característico, mas nós temos também o bombeiro voluntário, que inclusive a gente teve já um episódio com o pessoal de Pomerode aqui, né, você pode consultar episódios passados, né, para ver a atuação deles, e agora a gente traz então o bombeiro comunitário, que é uma terceira figura vinculada a essa expressão do bombeiro, né? E são coisas totalmente distintas, né? Você me explicou antes no off aí que cada um tem as suas particularidades, as suas características, né? Vamos dar uma rememorada nisso também? Bom. Então, hoje, como você falou, nós temos, né, digamos assim, bombeiro que faz atendimento público, né? Nós temos o bombeiro militar, né, que é a maior parte, aqui, por exemplo, aqui em Blumenau nós temos, né, o bombeiro militar de Santa Catarina. Nós temos o bombeiro comunitário, que é esse serviço voluntário prestado dentro do Corpo de Bombeiros Militar, onde o bombeiro comunitário ele é capacitado, treinado, recebe material, equipamento, o uniforme todo, né, é regido todo pelo bombeiro militar. Né? E nós temos o bombeiro voluntário, que é aquela figura, né, também o serviço voluntário, que é prestado em determinadas cidades, como você falou, Pomerode, Indaial, a gente tem aqui Ilhota, Massaranduba, Ascurra, que são as mais próximas aqui. E esse bombeiro, ele não tem ligação com um bombeiro militar, né? Ligação que eu digo, administrativa e tal, né? Ele depende totalmente, única e exclusivamente do seu quartel, da sua instituição ali, da sua cidade, né? Não tem essa ligação. Já o bombeiro comunitário, não. A gente só existe porque existe o bombeiro militar, né? Não existe um quartel de bombeiro voluntário. Apesar de algumas cidades mais do interior ter lá uma guarnição do bombeiro militar, às vezes com um militar e os demais bombeiros comunitários, sempre ainda assim será militar. Né? Então a gente tem esse vínculo muito com o bombeiro militar. É bem interessante porque é uma forma rápida, eu diria até, de se aumentar um efetivo nos municípios, né? Vamos pensar hoje, agora a gente está agora em novembro e a gente está com mais uma situação de enchente, né? Principalmente no Alto Vale, né? Se fosse depender única e exclusivamente do bombeiro militar, teria pouco braço, né? Então, você tendo aí um comunitário que pode atuar junto, né? Você, sei lá, duplica, triplica o número de braços aí para fazer atendimento à comunidade, né? É verdade, assim, por exemplo, levando em consideração aqui Blumenau, nós temos 3 quartéis do Corpo de Bombeiros, né? Quartel do Garcia hoje, existe um bombeiro militar lá e 2 bombeiros comunitários, né? Um tempo atrás aí, né, existia um bombeiro lá, o Quartel do Garcia trabalhava só durante o dia, teve uma época que estava fechado e tal, então justamente por questões de falta de equipe, de pessoal, né? De efetivo. Então hoje a gente já supre isso. E aí quando a gente fala que, por exemplo, o Blumenau tem 800, média 800 bombeiros comunitários já formados, essas pessoas já tiveram uma formação lá atrás, mesmo que elas não estejam na guarnição de serviço, né? Por exemplo, a minha turma a gente formou em 30 bombeiros comunitários, hoje atuando tem em torno de 5, 6. Então a gente tem aí 20 bombeiros comunitários que receberam um treinamento aí há 8, 9 anos atrás, mas que entendem um pouquinho, sabem como lidar com uma situação extrema e tal.
Então, na sua comunidade, ele está inserido, né? Então, ele consegue levar informação, ele consegue fazer um acionamento do serviço Corpo de Bombeiros, ele consegue, de repente, até dar um primeiro atendimento, uma primeira resposta até a chegada do... Eu acho que essa é a beleza desse projeto do bombeiro, né? Porque, ok, nós temos lá 70 bombeiros comunitários, em média, tirando serviço efetivo, mas tem outros 800 espalhados por Blumenau, né? Que podem, dentro das empresas, dentro das suas residências, dentro da comunidade ali, dar aquela primeira resposta. Eu acho que isso é legal. E num estado de calamidade, a gente tem muito histórico, eu não estava no quartel ainda, mas a gente tem muito histórico em 2008 que essas pessoas foram fundamentais, né? Lá no Baú, por exemplo, que não tinha acesso algum, a gente tinha bombeiro comunitário lá, que meio que gerenciou todo o negócio lá, né? Pelo menos a primeira resposta, até a chegada do serviço público, que pode levar, enfim, né, o socorro para as pessoas lá. Então, acho que isso é a beleza do projeto do Corpo de Bombeiros, né? Que bacana. Eu continuo preocupado só com o teste de aptidão física. O resto a gente tira de letra. Porque eu acho que é essencial, assim, né, ter esses conhecimentos, né? Mesmo que não atue no dia a dia ali, mas assim, ter essa base, né? Eu acho fundamental aí. E existe assim por parte, né, agora vou provocar, a gente não combinou nada disso, mas eu vou provocar. Existe alguma ideia de levar uma capacitação dessa, uma informação dessa para as escolas? De resposta a eventos? Então, normalmente, no mês de julho, se não me falha a memória, tem o Julho Laranja, que é da Defesa Civil. Então, nesse momento ali, o bombeiro militar, junto com, falando em Blumenau, né? A Prefeitura de Blumenau, pela Defesa Civil, acabam fazendo alguns treinamentos em algumas escolas. Treinamento de abandono, né? No caso de incêndio, como é que vai fazer o abandono da escola e tal, e o bombeiro acaba atuando, né, junto com a Defesa Civil. Esse ano eles fizeram uma grande simulação no Hospital Santa Isabel, né, que é uma área sensível, né, se der um incêndio lá, como é que vai fazer o abandono de todo mundo lá. Então, e eu sei que no início do ano existe uma parceria com a Secretaria de Educação, onde os professores têm uma capacitação bem básica lá de combate a incêndio e primeiros socorros, né? As escolas municipais, né? Junto com o Corpo de Bombeiros. Então, o que eu sei hoje é isso que acontece, né? Tendo que é interessante, mas hoje, de repente, ficaria pesado por questões de efetivo para o Corpo de Bombeiros assumir essa demanda, né? Porque realmente o efetivo é reduzido e tal, então, de repente, para assumir a demanda de todas as escolas ficaria um pouco pesado. Muito bem. Bom, e aí nós temos a associação. Isso, nós temos a Associação de Bombeiros Comunitários aqui de Blumenau, ela foi criada em 2000, né? Aí dia 14 de dezembro a gente completa 23 anos. Estou presidente agora, meu terceiro mandato, já tive 2 logo que me formei, né? Aí passou um mandato e aí retornei. Então a ideia da associação é dar o apoio ao bombeiro comunitário, né, e as ações do próprio Corpo de Bombeiros, né, no que a gente puder auxiliar o Corpo de Bombeiros militar, que cause alguma interferência no serviço do bombeiro comunitário, a gente faz. Por exemplo, hoje aqui em Blumenau, a gente garante um seguro de vida para os bombeiros comunitários que estão ativos em serviço hoje, né? Então é a associação que banca esse seguro, né? O Estado também dá, né? Um pouquinho menor, mas daí a gente tem um outro mas o do Estado ele tem só para quando a pessoa está em serviço, né? E o do bombeiro comunitário, né, da associação, é amplo. Né? A gente teve, inclusive, na pandemia, tivemos um bombeiro comunitário que faleceu por conta do Covid, e que inclusive é o nosso bombeiro comunitário mais antigo, com mais tempo de serviço. Ele acabou vindo a falecer e tal, complicações do Covid, e ele estava amparado pelo nosso seguro, né? Já pelo do Estado, como ele não estava em serviço, não tinha esse amparo. E outras ações, alguma aquisição de material, né? Tempos atrás, a gente foi
agraciado com o Risoto do Bem, né, antes da pandemia. Então a gente conseguiu comprar uma série de equipamentos e materiais para os bombeiros comunitários. Então a gente repassou, né, que auxilia o serviço no dia a dia, um colete de primeiros socorros, uma capa de chuva, uma balaclava, uma luva, enfim, né, bota. Recentemente tem uma macarronada que a gente foi também das mulheres do Lions ali, a gente angariou R$4.000, a gente conseguiu comprar botas de combate a incêndio. Então, o que a gente puder fazer para apoiar também, apesar de ser responsabilidade do Corpo de Bombeiros e fornecer esse material, a gente entende que é um custo alto, né? Então, o que a gente puder auxiliar, a gente sempre está auxiliando também. Esse daí, né? Mas esse fica exclusivamente para o uso do bombeiro comunitário? Do bombeiro comunitário. Né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas roupas de aproximação de incêndio, né? Que são de uso coletivo, que a gente disponibiliza para os bombeiros comunitários, e agora alguns materiais que a gente entrega individualmente. Normalmente, quando é EPI, né, equipamento de proteção individual, a gente acaba entregando individual, né? Mas fica única e exclusivamente para o bombeiro comunitário. Né? Entendi. O militar daí precisa... Ele já recebe? Isso, o militar recebe do Estado, né? E aí a gente acaba também recebendo do Estado muita coisa, nossos uniformes, enfim, a gente recebe tudo do Estado, mas sempre que a associação pode, ela acaba prestando algum tipo de apoio, né? Às vezes não tem recurso para adquirir um material, a gente vai lá e acaba comprando. Se a gente tem esse dinheiro em caixa, né? Se teve alguma ação que a gente tem essa disponibilidade de recurso, a gente acaba... né, apoiando nesse sentido. Né? Bacana. Na associação, quem participa são todos os que tiveram formação de comunitário, ativos e inativos ou apenas Isso, os ativos? Hoje, por uma mudança do nosso estatuto, hoje participam da associação, porque existe uma federação do bombeiro no estado, né, a FECABOM. Ela está regulamentando todas, né, está unificando aí todos os estatutos, né, porque onde tem um bombeiro comunitário, o ideal é que tenha uma associação. Né? Algumas cidades, devido ao tamanho, tem, como Blumenau, e outras são menores, acabam não tendo. Mas hoje o nosso estatuto está da seguinte forma: o bombeiro comunitário que é ativo, né, e ele quer ter direito a utilizar os materiais, equipamentos, o seguro de vida e tal, ele paga uma semestralidade, né? Que é uma taxa simbólica ali, né? Que é R$90 por semestre para fazer parte da associação. Mas pode ser bombeiro comunitário ativo, inativo e tal. Obviamente os materiais só serão disponibilizados para quem está ativo. Né? Mas o inativo, existem alguns inativos, né, que fazem parte porque querem contribuir de alguma forma. Então eles acabam repassando aquela semestralidade e, né, para eles não vai servir. E mas aí entra no seguro, por exemplo. Ele entra no seguro. Ele entra no seguro, né? Mas daí toda aquela, digamos, o valor que de sobra do caixa acaba sendo disponibilizado para quem está ativo, né? E sim, aí faz sentido porque... porque ele não está. Então, gosta de estar próximo, a gente faz as duas assembleias, né, como está previsto no estatuto. Uma vai ser final do ano agora, né? Ou, né, quando for passar o final do 2023. Então, normalmente a gente faz um encerramento ali. Então, gostam de estar junto e tal, né? Mas acabam apoiando dessa forma. Ou quando a gente faz alguma ação, tipo uma pastelada, alguma coisa assim, vem apoiar também. Né? Então, hoje, mais 99% dos bombeiros comunitários hoje ativos fazem parte da associação, né? E os inativos, daí, né, pouco, fica a critério, né? Mas a gente tem muita gente que apoia, a gente tem bombeiros comunitários que não são associados, mas que acabam apoiando de alguma forma, né? Temos advogados aí que foram bombeiros comunitários, hoje são advogados, então quando a gente tem alguma demanda ali, mudança de estatuto e tal, avaliam pra gente, né? Gostam de ser chamado de BC, que é o bombeiro comunitário, então a gente tem isso também, bastante apoiador nesse sentido. Bacana. Poxa, que legal. Tô assim, impressionado, porque como eu falei, a gente teve uma conversa lá na CIB, e você mencionou sobre bombeiro comunitário, e eu fiquei... Né, lembra aquela lupinha do Windows, né, quando fica procurando alguma coisa, e eu pensei, caramba, mas temos que falar sobre isso. Temos que tornar público isso, ou assim, pelo menos colocar de uma forma
para que... Hoje, assim, o que a gente vê, né, até no interesse, né, mas a gente quer levar um melhor atendimento para a população. Então, quando a população vê uma guarnição, ela não vai diferenciar se é bombeiro voluntário, comunitário ou militar, né? O ideal é que a gente dê um melhor atendimento. Mas ali, com certeza, né, se for dentro de Blumenau, vai ter um bombeiro comunitário envolvido na ocorrência, né? Então, a gente sai para atender os incêndios da mesma forma, junto com um caminhão, com um bombeiro militar, sai para atender nas ambulâncias junto com o bombeiro militar. Então, e eventualmente vai acontecer de ter um bombeiro militar no caminhão e 2 comunitários, né? Então, o bombeiro militar vai comandar a operação ali, mas quem vai executar, na verdade, vai ser o bombeiro comunitário, né? Então, a gente está inserido. Então, a guarnição, quando chega na ocorrência, às vezes a vítima, os familiares ali, né, acabam não identificando. Mas sempre vai ter um bombeiro comunitário auxiliando ali. E pode ser normalmente de forma totalmente voluntária, né? Essa é uma coisa que eu ia... Tu já respondeu, né? Mas eu vou reforçar aqui. O militar, ele tem a responsabilidade de condução da ocorrência, digamos. Isso, né? Exatamente. Então, sempre o comunitário ele vai estar sujeito às ordens ou à indicação, não sei como expressa, né? Se é ordem, se é comando, se é ao militar. Isso. A gente sempre vai estar subordinado a um militar, né? Nas operações. Existe assim, algumas cidades muito pequenas que até existe uma guarnição formada exclusivamente por bombeiro comunitário, né? Quando eu falo em guarnição, a gente está falando assim, por exemplo, dentro da ambulância. Tem um motorista que é bombeiro comunitário e mais 2 socorristas bombeiros comunitários, né? Mas é mais raro. O normal é ter um bombeiro militar comandando as operações e aí os bombeiros comunitários auxiliando. Então, normalmente a gente vai estar nesse formato, né? Então, chegou no incêndio, vai ter sempre um bombeiro militar comandando, pode ter outros militares também, mas terão bombeiros comunitários, né? A gente sempre subordinado ao comando desse militar, né? O que acontece, por exemplo, nas praias dos guardas-vidas, né? Antigamente, assim, até o pessoal comenta, né, que foi um processo, assim, antigamente tinha um guarda-vidas civil por posto, né? E o resto era militar. Depois era um bombeiro militar por praia, o resto era tudo guarda-vida civil. Agora já é um bombeiro militar por região, o resto é tudo guarda-vida civil. Então, é nesse formato que o bombeiro militar hoje está trabalhando, né? Então, contando sempre com o apoio ali do bombeiro comunitário. Para ser associado, não é aberto para pessoas fora do âmbito do bombeiro comunitário. Tem que ter passado pelo curso. Na verdade, a associação, a gente pode tornar um bombeiro comunitário honorário, que a gente chama. Então, ele pode se associar, né? Então, por exemplo, se quiser se associar, a gente nomeia Loriberto Bombeiro Comunitário Honorário, né? Agora já gostei. Agora não preciso nem fazer mais o teste de aptidão, viu, Kelvin? E aí pode fazer parte da associação, né? Mas a gente normalmente ou bombeiro comunitário, né, que tem que fazer parte da associação. Por conta da atividade, enfim, né, da especificidade da função. Então a gente normalmente pede que ou seja ativo ou inativo, mas que tenha passado... Tem algum honorário já? Não temos. Vou dar uma cantada aqui agora, quem sabe o primeiro. Vamos lá, vamos levar para a Assembleia. Claro, aí vai entrar na participação ali da semestralidade e tal. Porque essa era uma questão que eu queria perguntar também, né? Assim, como quem está nos ouvindo, né? Como pode ajudar também a associação, né? Se vocês recebem algum tipo de doação ou ajuda de voluntário para alguma... Né, você citou antes que tiveram participação de risoto, tudo bem, foram contemplados. Depois tem pastelada, tem macarronada, né? E a gente sabe que normalmente nessas ações precisa ter um contingente aí de voluntários também, né? Então, assim, como que as pessoas que estão nos ouvindo aí, como é que elas podem ajudar também a Associação dos Bombeiros Comunitários? Então, normalmente a nossa associação, a gente não acaba não batendo de porta em porta e tal.
Existe um projeto no estado que se chama Alerta Vermelho, que outras associações já têm feito e tá para chegar aqui na nossa associação. Como é que seria esse projeto? Vai o bombeiro comunitário nas casas, faz aquela vistoria que o bombeiro pede, né? Que não é, digamos assim, não é uma vistoria com o cunho de verificar se está errado, mas mais de orientação, né? Parte de instalação elétrica, gás, enfim, né? E aí, se a pessoa ou tiver interesse, ela pode fazer uma doação via conta de luz, né? Mas a gente está adaptando, justamente por conta da FECABOM que eu comentei anteriormente, o nosso estatuto para a gente poder fazer parte desse projeto. E a ideia seria ter um valor mensal ali destinado na conta de luz. Hoje a gente vive praticamente das doações dos associados ali, né? Da contribuição da semestralidade, e algumas ações, por exemplo, como a ViaCred faz normalmente. A ViaCred, sempre no começo do ano, quando tem as assembleias, isso, né? E aí tem as assembleias para decidir e tal. Então, quem participa da assembleia, ela pode destinar um valor, que a própria ViaCred fala ali, para uma determinada instituição. E aí é votada naquele posto de atendimento, as instituições que fazem parte daquele posto de atendimento, né? E aí no nosso posto de atendimento a gente normalmente tem ganho. Então, vem sempre um recurso ali, normalmente final do ano, início do ano, a gente acaba recebendo alguma coisa. E nas pasteladas, a gente... aí sim, a gente precisa de mão de obra. Então, quando a gente executa, até esse ano a gente não vai fazer, por conta das chuvas e tal, que deu e tudo, a gente resolveu não fazer. Mas daí sim, a gente precisa do apoio, né? Além dos associados, familiares, todos que sempre vêm. E aí é só entrar nas nossas redes sociais, a BC Blue, né? E aí, quando tiver alguma coisa, eu tenho um interesse e tal, daí a gente chama, informa como é que funciona. A gente apoia muitas ações também. O próprio Risoto do Bem, a gente foi agraciado num ano, agora não vou me recordar quando, mas porque a gente já vinha auxiliando como voluntário no Risoto do Bem. Em algum momento o pessoal, o bombeiro comunitário, né, a associação está sempre ajudando a gente aqui, então vamos, né, esse ano vamos distribuir a renda para eles, né? E que na verdade não é distribuição de renda, o Risoto do Bem eles adquirem o material, né? Então, às vezes a gente ajuda o pedágio da PAI, então assim, o pessoal busca a gente e a gente apoia. Normalmente o que a gente tem auxiliado é o Risoto do Bem, anualmente, que a gente sempre faz questão de ter os nossos voluntários lá trabalhando, auxiliando, né? Então aí quando a gente precisa, a gente corre atrás também. Mas se alguém tiver interesse, é só procurar a gente pelas redes sociais lá. Tranquilo, tem toda forma de contato lá. Isso. Instagram, Facebook? Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Hoje a gente ainda Fácil, não está né? no TikTok, isso aí é por falta de braço mesmo, né? Mas Instagram e Facebook, a gente, principalmente Instagram, a gente é bem ativo lá dentro. Bacana. Nossa, quanta coisa, quanta informação. Quanta informação bacana. Ô Jean, me fala assim também, se vocês tiveram aí nesses últimos anos assim algo que marcou assim como sendo uma dificuldade que vocês passaram aí de atendimento. Bom, você citou agora há pouco que, né, um bombeiro comunitário, né, faleceu aí no decorrer da pandemia e tal, mas outras situações assim que foram assim marcantes para a associação? Eu acho que para a associação foi o falecimento do BC Amarildo, né? O BC Amarildo era uma referência para a gente, porque, como eu falei, era o bombeiro comunitário, ele era da primeira turma de bombeiro comunitário formada. Ele era muito ativo, muito participativo, dentro tanto da associação como do próprio serviço, né? Ele era muito conhecido, muito bem quisto E aí eu acho que foi um momento assim que deu um baque, até porque assim, a gente, durante a pandemia, até para preservar a nossa vida, o próprio bombeiro militar limitou o nosso serviço. Então assim, ele chegou num tempo onde só agora cancelou o serviço, ninguém mais pode tirar serviço, e a gente ficou impedido de tirar serviço por questões da pandemia e da exposição, né? As guarnições faziam muito atendimento a pessoas que estavam com sintomas e, né, enfim,
Então, e por conta disso, o bombeiro pediu para parar. Quando a gente retornou, que o negócio deu uma amenizada, que a gente ficou acho que em torno de 4 meses sem poder tirar serviço, 3 a 4 meses, que a gente começou a retornar. Aí o Amarildo até tinha sofrido um acidente, né? Naquele período ali que ele ficou afastado, daí ele retornou, e quando ele retornou, logo em seguida ele contraiu o Covid. A gente não sabe se contraiu fora, se foi num acidente, enfim, né? Contraiu o Covid. Logo em seguida foi entubado e tal, e ele acabou vindo a óbito. Então acho que ali foi assim, no momento recente, né, foi o maior baque que a gente teve, assim. A gente, o próprio velório dele foi difícil e tal, né, porque era meio restrito o negócio, a gente querendo prestar as homenagens, né. Então ficou, e aí ele chegando com a viatura, sirene ligada, isso tudo faz a gente arrepiar um pouco, né. Certeza. Então acho que é isso, né? A parte mais difícil, assim, que eu falo do meu tempo recente, né? Estou aí desde 2015, né? Sempre ativo desde 2015. Então o que eu posso me recordar foi essa parte. E alegrias? Eu acho que em cada atendimento que a gente tem sucesso é uma alegria, né? A gente chegar no momento da ocorrência lá e ver a pessoa necessitada e a gente poder amenizar o sofrimento dela, a gente poder dar uma atenção, a gente poder conduzir, né, a gente poder fazer o atendimento e preservar a vida daquela pessoa, mesmo no incêndio, preservar o patrimônio dela, né? Eu acho que são as pequenas alegrias diárias que a gente tem quando está de serviço, né? E isso, né, a gente é um serviço voluntário, mas não tem preço que pague isso, né? A gente chegar lá e numa ocorrência, independente de quem seja, né? A gente atende, né? Independente de quem seja. Então, a gente poder amenizar o sofrimento daquela pessoa, né? E dar um encaminhamento correto, eu acho que são as maiores alegrias que a gente tem no dia a dia no nosso serviço. Teve algum episódio assim que depois, passado um tempo, um desses atendimentos procurou vocês? Às vezes a gente vê na mídia assim, fulano depois, até em casos de parto, muitas vezes assim, sim. É homenageado até com o nome de nome. Enfim, teve alguma situação semelhante? Teve. Né? Comigo não, mas a gente com os nossos companheiros bombeiros comunitários tem bastante, né? Um recente foi justamente um parto, né? Que a guarnição foi acionada, foi no fundo do quartel, foi bem recente isso. Estava chegando com o carro ali no fundo do quartel, não deu muito tempo, aí a criança começou a nascer ali dentro do carro mesmo, e o pai saiu correndo, foi ali no quartel a pé, que estava próximo ali, e aí quando a guarnição chegou lá, o bebê já tinha praticamente nascido e tal, então ali até uma bombeira comunitária, que é de uma turma mais recente, 2018, estava na ocorrência, né? Conseguiram ali auxiliar a mãe e tal, e depois a mãe voltou lá para trazer como é que tava o bebezinho e tal. Legal. Mas tem várias, né? Desde ocorrências assim que a gente chama gratificantes, como um parto, né? Como ocorrência que às vezes é um pouco mais complicada, né? Que a vítima ali está numa situação mais em risco e depois ela retorna no quartel para agradecer e tal, né? O auxílio que teve da guarnição ali. Isso faz valer a pena, né? Sempre. A gente, às vezes até não só pelo fato de vir agradecer, mas quando a gente, às vezes a gente participa de algumas ocorrências assim que dão vulto, né? Que aparecem bastante. Por exemplo, aquela menina que foi atropelada na faixa de pedestre na FURB, que estava de bicicleta. Eu fui o primeiro a chegar na ocorrência ali, né? Então eu vi o estado dela, eu tentei conversar com ela ali todo momento ali, até ela ser conduzida pela unidade avançada do SAMU. E mais tarde eu vi, um ano depois, a entrevista dela, ela falando na rádio que ela já estava melhor e tal, que ela já estava voltando, né? Que ela, se não me falha a memória, ela estava em Florianópolis. Então, ali a gente vê que fez a diferença. Então, né? A gente é anônimo ali, né? A gente nem quer, né? Eu estava lá na ocorrência, enfim, né? Não é esse o objetivo. Mas a gente é anônimo e depois a gente, né, vê a situação da vítima ali, às vezes não conseguindo falar contigo, e depois ela dando uma entrevista no rádio, né? Então, isso aí faz tudo valer a pena, né?
Dá uma massageada, né? Dá um arrepiozinho, dá um arrepiozinho. Não, é gostoso, que faz valer a pena, né? Faz assim, não, eu sei porque eu tô lá, eu fiz correto, o resultado é esse, né? Olha, né, se a gente puder, é como a gente fala, né? A gente às vezes está numa situação grave ali, e às vezes uma ação nossa pode fazer toda a diferença, né? Às vezes 1 minuto que chega antes, né? Uma ação ali pode fazer toda a diferença para a pessoa, entre ela estar aqui com seus familiares, né? Ou não estar aqui, né? Então, para nós, né? A gente está lá fazendo atendimento, beleza, a gente, né? Não tem o convívio com aquela pessoa, né? Mas a família tem, né? Então, essa é a nossa pequena contribuição, né? De a gente poder manter com que aquela pessoa permaneça mais tempo com seus familiares, né? Talvez uma chamada assim, né, de atenção, né? Quando a gente está no trânsito e você escuta, né, um veículo do bombeiro com sirene ligada, né? Abre espaço, né? Porque indo para a ocorrência ou voltando dela para o hospital, coisa assim, é aqueles minutos ali que podem fazer a diferença. Né? A gente tem percebido assim que a loucura, né? A gente até fala que nosso trânsito parece uma guerra, né? Mas é uma guerra de espaço, né? Todo mundo quer chegar antes, todo mundo quer, enfim, chegar em casa e tal. E hoje a gente tem realmente assim, posso até falar quase que é uma pandemia na questão do acidente com moto, né? E aí quando não só o bombeiro, mas qualquer viatura, né, que está em prioridade, que a gente fala, que está com a sirene ligada e tal, é interessante dar a passagem, porque a gente só vai fazer isso se a gente entender que é sério mesmo, né? Então quando a gente chega numa ocorrência, quando a gente é acionado para a ocorrência, a gente não sabe exatamente o que está lá. Então a gente quer chegar o mais rápido possível. Quando a gente chega na ocorrência, que a gente estabilizou a vítima, se não for uma vítima grave, a gente não vai conduzir ela em prioridade, porque aquela sirene dentro da viatura, ela vai causar um estresse para a vítima. Mas se a vítima estiver grave, a gente vai conduzir em prioridade. Então, e as pessoas têm aquela ideia errada, né? O bombeiro ligou só para furar o trânsito. O SAMU ligou só... Mas a gente não faz isso, né? Isso a gente... É um bom esclarecimento isso. A gente... eu garanto isso, né? Todo serviço sempre que posso, e eu nunca vi preciso chegar mais cedo no quartel, né? A gente está em emergência 24 horas, a viatura está ali. Se ela está dentro do quartel, se ela está em deslocamento, é o rádio que vai ser passado para a gente, desloca para tal local, desloca para tal local. Então, para nós indifere se a gente vai chegar 5 minutos antes ou depois no quartel. Agora, para aquela vítima que está dentro da viatura ou que precisa que a viatura chegue rápido, os 5, 10 minutos vai fazer diferença. E essa diferença é o pessoal dando passagem para a gente, né? Isso é importante. Eu vou ter que voltar umas casinhas que eu não lembro se eu perguntei, ou talvez você falou e eu passou batido aqui, mas a escala de serviço, ela é montada por quem? Então, a gente tem uma coordenação do serviço comunitário dentro do quartel. Todos os quartéis que têm o serviço do bombeiro comunitário têm uma coordenação, que é feita por um bombeiro militar. Essa coordenação aí vai depender muito da organização de cada quartel. Aqui em Blumenau, como é que é feito? A gente tem um período que a gente chama, uma data que a gente chama de PME, né? Esse PME, a gente faz uma marcação de serviço. Então, hoje ela é híbrida, digamos assim. Então, é marcado um dia, onde é feita uma reunião com os bombeiros comunitários. E aí a gente chega lá por ordem de antiguidade, lembra dos nozinhos que eu falei? Né? Então, hierarquicamente existe uma antiguidade ali. E aí vai escolhendo os dias de disponibilidade. Por exemplo, eu tenho na sexta-feira à noite, eu tenho sexta-feira o dia todo, enfim. Vai escolhendo as datas ali. O pessoal que não pode estar presente naquela reunião, ele pode mandar até 10 solicitações, né, num formulário, um Google formulário, um Forms ali do Google, né? Às vezes o cara trabalha à noite, às vezes tem faculdade, alguma coisa, coincide a data, acaba não indo, mas pode mandar ali. Então, esse coordenador, ele acaba fazendo... pega o pessoal que está presente, mais a escala, né, o pessoal que mandou no Forms, e por antiguidade vai encaixando, e vai montando a escala do mês a mês.
Variavelmente sobra algumas vagas, né? Alguns dias, tal. E aí, após isso, o pessoal ainda tem um período que pode, sobrou esse dia aqui, esse dia eu estou disponível, acaba marcando. Então, basicamente, a marcação funciona assim, sempre de um mês para o outro, né? Normalmente ali no final do mês, no período ali do dia 20 ao 25, por ali, é feito isso, né? Essa marcação para valer para o mês seguinte daí. É um quebra-cabeça também, né? Porque... É um quebra-cabeça. E aí tem gente que às vezes cancela serviço e tal. E aí nós temos tem um militar, né? Um subtenente lá no bombeiro, que ele cuida da parte de serviço. Então, formada a primeira escala, vai para ele e aí, havendo necessidade, ele também pode acionar. Então, a gente tem um grupo hoje de WhatsApp, né? Então, quando tem alguma necessidade extra, serviço, ele joga lá dentro. Olha, eu preciso de um reforço no sábado, eu preciso... E aí o pessoal se voluntaria e acaba sendo inserido na escala. Né? Mas essa escala hoje é tudo controlada pelo Estado. Né? A gente tem um aplicativo onde a gente entrando de serviço, a gente tem que fazer uma assinatura digital para comprovar que a gente está de serviço ali realmente. Né? Então hoje existe esse controle bem rigoroso também. Até pela questão do controle das horas que tu falou. Controle das horas, né? Até para manter a atividade, né? Porque hoje, por exemplo, uma guarnição do ASO, né? Que é da ambulância, ela normalmente, né? Por exemplo, o Garcia é um bombeiro militar e 2 bombeiros comunitários. Então, se não tiver ninguém, não tem como não ter ninguém. Tem que colocar alguém no lugar dessa pessoa. Então, para essa organização acontecer, né? O pessoal tem que estar preparado. Então, a gente também tem algumas regras. Não pode cancelar o serviço com 48 horas de antecedência, né? Para cancelar tem que ter uma justificativa, né? Não é só porque é voluntário, também é como queira, né? Então, a gente tem a regulamentação nossa lá, os nossos regulamentos internos, né? Que a gente tem que obedecer. Então, a gente tem esses critérios também. Eu vou me arriscar a dizer assim que essa preparação também desse tipo de voluntariado, ela já ocorre lá no início, quando faz o curso básico, né? Que a pessoa ela vai entendendo a importância desse serviço, né? Sim. É diferente daquele que você... eu preciso de voluntários para um pedágio. Né? Que a pessoa se compromete e depois não vai. Né? E você não tem nem como... né? Cobrar uma responsabilidade, né? Aqui não, aqui vocês têm uma jornada que vocês vão cumprindo, né? E que acaba tendo essa responsabilidade lá na frente também. Sim. Né? Claro, pode acontecer uma situação? Sim. Pode, né? Mas assim, digamos assim, o comprometimento ele é maior. Né? Acho que a própria formação em si, ela traz esse aspecto, né? Porque assim, eu já fui militar, né? Eu fui militar do Exército durante 10 anos, então eu estava bem ambientado. Mas para quem é, por exemplo, totalmente civil e está entrando no meio militar. Então tem as regras, né, de conduta, tem os ordenamentos internos, né, os regulamentos internos. E o bombeiro comunitário pode ser um serviço voluntário, sim, mas a partir do momento que a gente está uniformizado, a gente segue as regras e regulamentos militares, do Corpo de Bombeiros Militar, né? Então, isso tudo está previsto lá dentro. Então, como você falou, ao longo do curso, ele vai ter conhecimento disso, vai tendo ciência disso, e não deixa de ser um corpo. Então, a gente entende que se eu não conseguir, eu falhar, vai sobrar para alguém. Então, a gente tenta sempre se ajudar nesse sentido de não sobrecarregar ninguém e estar o máximo que possível apoiando as guarnições, né? Bacana. Uau! Muito bem, muito bem. Associação Bombeiros Comunitários de Blumenau. Já vou deixar a palavra aberta agora. Se você quiser, acha que precisamos aí abordar mais alguma coisa. Pelo meu roteirinho aqui, eu acho que a gente conseguiu explorar, né, a questão do bombeiro comunitário, da associação também. Mas eu deixo à vontade para você, se você quiser complementar alguma coisa. Se não, eu deixo a palavra para você trazer aquele incentivo final aqui do nosso bate-papo. Então, eu acho que a gente conseguiu abranger todos os assuntos, né, que permeiam a associação, os bombeiros comunitários. Queria aproveitar para fazer o convite, o pessoal fazer o curso básico de atendimento de emergência. É um curso gratuito, um curso muito bom, né?
dá uma boa base, uma boa referência. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Corpo de Bombeiros, é só bater na nossa porta lá, a gente está à disposição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso serviço, né, só entrar lá nas nossas redes sociais, ABC Blue, né, conversar com a gente está sempre disponível. Como eu falei, o bombeiro comunitário hoje ele só existe por conta do bombeiro militar, é a nossa referência, né? A gente está ali para apoiar o serviço do bombeiro militar e a associação está ali para isso também, né? Então façam parte, procurem, né, fazer o curso básico, façam o teste, né, básico lá de atendimento de emergência, venha ser bombeiro comunitário com a gente. O bombeiro militar aqui em Blumenau está abrindo o curso, né, todos os anos. Tem uma turma que vai se formar agora, ou seja, né, quando passar, final de novembro de 2023, mas já estão abrindo uma nova para 2024. Então a ideia é que a gente tenha bastante bombeiro comunitário. Então quem tiver interesse, a gente está à disposição. Que legal, bacana. Legal, Jean, indo assim para os finalmente, né? A gente sempre deixa uma pequena lembrancinha para a entidade, né? Dessa participação aqui no podcast. Legal. Um mousepad para ser utilizado lá. Show. E quero te agradecer por esse bate-papo. Lá no início eu falei que ia ser um episódio especial, mas a gente nunca sabe como vai ser o episódio, mas eu quero dizer que foi muito bacana, muito especial. Pelo menos o curso básico eu vou fazer. Tá? Legal. Porque eu sei que lá quando chegar no adiante vai dar problema. Eu não vou conseguir, pelo menos por hora, não vou conseguir passar no físico, até por uma questão de problemas aí, de cirurgias nos pés e joelho, então eu sempre pego um pouco mais essa questão, né? Correr eu não posso, mas assim, dou minhas caminhadinhas, né? Isso é importante. Mas é muito importante, né? Então reforçar esse convite, né? Fazer o curso básico, que é gratuito, eu acho que todos nós podemos e devemos fazer, né? Te agradecer aí por esse bate-papo, para a gente conhecer um pouco mais sobre bombeiro comunitário e também a Associação dos Bombeiros Comunitários aqui de Blumenau, né? E então, rede social, Instagram, Associação Bombeiros Comunitários, tu dissesse a sigla é ABC Blue. ABC Blue. Isso, né? ABC Blue, procurando a gente lá, encontra. Isso, então você pode buscar lá, encontrar, siga, né? E compartilhe também a rede social da Associação dos Bombeiros Comunitários. E aqui no nosso canal também, né? Quero te convidar mais uma vez para nos seguir, né, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. Obrigado, Jean. Obrigado também, Loriberto. E até a próxima, gente. Tchau. Um abraço.